Nós estamos direto da Ucrânia com Luca Bassani trazendo, ou melhor, da Romênia, acompanhando a saída, a fuga dos refugiados e toda a movimentação das tropas russas em território ucraniano. Estamos em Curitiba de forma remota, Paulo Pozonov, aqui nos estúdios da Jovem Pan, na Avenida Paulista, Marco Antônio, fazendo um giro com os nossos comentaristas e também com o Luca Bassani, nosso correspondente. Eu vou passar a palavra para o Paulo Pozonov. Paulo, você está me ouvindo bem aí em Curitiba? Ouço sim, William. Muito bem, sim. Bom dia, William. Bom dia a todos. Bom dia, Paulo. Aproveitar, eu estou sabendo, o Paulo já tinha feito um pedido aqui, eu estava vendo pelo nosso monitor, para fazer uma intervenção em função da fala do Luca Bassani. Pois não, Paulo? Não, antes eu queria só dizer, né, que essas notícias recentes, essas imagens também, deixam muito claro para todo mundo se havia no começo aí essa ideia de que Putin estava empreendendo uma guerra contra o globalismo, defendendo valores conservadores, defendendo até o Ocidente. Isso aí cai por terra, né, sem trocadilho nenhum, cai por terra com essas imagens e com as notícias recentes de que ele não pretende recuar. A minha pergunta para o Luca vai aí na direção dos heróis russos, Luca. Talvez você ache um pouco estranho eu falar em heróis russos, mas sim, nós temos heróis russos. Pessoas que estão protestando contra a guerra, contra Putin, e estão sendo presas. No fim de semana aí, milhares de pessoas, né, desses heróis russos foram presos. Eu queria saber o que esperar dessas prisões e da repercussão até mesmo dessas prisões dentro da Rússia, e o que a gente pode esperar que aconteça com essas pessoas que estão sendo presas. Pois é, Paulo, os números são assustadores, mais de 10 mil pessoas, algumas fontes falam até 15 mil pessoas já foram detidas ou presas desde o início da guerra por protestarem contra a guerra, por protestarem contra o regime Putin e, eventualmente, por protestarem simplesmente pela má situação econômica que se encontram no momento. A gente também recebe imagens de hoje, obviamente que a gente ainda tem que conferir a veracidade delas, mas que policiais russos estão parando as pessoas na rua aleatoriamente para olhar os seus telefones celulares, exatamente para ver qual tipo de informação eles têm recebido e têm mandado. A gente já sabe que muitas empresas de redes sociais foram bloqueadas na Rússia ultimamente, o próprio Instagram está tendo várias oscilações que não funciona direito, o Facebook parou de funcionar, o próprio YouTube. Então, de certa maneira, eles têm restringido cada vez mais a informação e, obviamente, fazendo com que as pessoas fiquem cada vez mais com medo do Estado. Afinal, qualquer um que se impor contra Putin pode ser punido. Até uma das minhas fontes ontem, que é de Moscou, disse: olha, não vou poder mais te responder essas perguntas porque eu tenho medo de ir para a prisão. Aí eu perguntei, simplesmente pelas mensagens você tem medo que isso aconteça? E não tive mais resposta. E isso era uma fonte bastante confiável e me preocupa, porque essas pessoas podem também estar, de certa forma, correndo algum risco, simplesmente por emitir a sua opinião. A gente vê, mais uma vez, e como você bem disse, que não é uma empreitada conservadora, nem a favor do Ocidente, nem contra o globalismo que o Putin faz. São medidas autoritárias de um autocrata, muitos dizem até ditador, que quer de qualquer maneira se manter no poder e, obviamente, reprimir duramente qualquer um que se oponha às suas ideias, se oponha às suas decisões, nesse caso de continuar a guerra com a Ucrânia. Com a palavra, Marco Antônio. Bom dia a todos, bom dia, Luca, audiência da Jovem Pan. Eu tenho uma curiosidade, Luca, e gostaria de pegar um pouco mais dentro dessa análise que você fez a respeito da população russa. Quando você fala com muitos chineses, existe uma questão coletivista bastante premente na vida deles e na maneira como eles se comportam. Eu queria pegar mais ou menos a ideia dessa reprimenda que está acontecendo, que está afetando muito a vida do russo médio, né, da população em geral, mas que vai ter, às vezes, pouco efeito no que se refere aos grandes oligarcas mesmo. Por mais que bloqueiem alguns bens e algumas coisas, o bilionário ele sempre tem meios para fazer algum tipo de planejamento estratégico das suas finanças, do seu recurso. Agora, em se tratando ainda da popularidade do Vladimir Putin na Rússia, existe a repercussão ainda de algum tipo de união com relação ao povo russo com relação ao conflito? Porque o Putin ele tem se mostrado bastante eficiente no que se refere a questões políticas regionais do país, Rússia. Mas
tem um vídeo que viralizou recentemente, várias posições, inclusive, que foram colocadas por Olavo de Carvalho a respeito do que ele é capaz de fazer para continuar no poder. E é o que vocês falaram, né? O discurso conservador, ele é só um discurso momentâneo, que pode ser utilizado, da mesma forma que o discurso socialista pode ser envidado também ao bel prazer de Putin. Existe flagrantemente aí uma perda da popularidade dele, mesmo com todas as reprimendas sociais, com base nessa questão, porque o conservadorismo lá ainda é muito forte. Pois é, Marco, a gente tem exatamente um grande problema no que diz respeito ao cálculo desses dados, já que recentemente, há 2 dias atrás, muitos jornalistas estrangeiros, pela reprimenda do Estado russo, decidiram deixar o país. Todas essas noções que a gente tinha exatamente da popularidade, dessas perguntas espontâneas que se faz para as pessoas nas ruas, aconteciam por parte de jornalistas estrangeiros, jornalistas ou até mesmo órgãos, instituições internacionais que trabalhavam na Rússia e agora estão sendo também perseguidas e muitas delas deixaram o país. Obviamente que a gente, observando o que era a Rússia há 1 ano atrás, o que é a Rússia hoje, a gente tem indício muito mais, tem notícia de muitas manifestações acontecendo. Isso mostra uma queda da popularidade. É uma coisa visível ver pessoas agora na rua que antes não estavam, mesmo com a crise econômica durante a pandemia. O que é interessante de se perceber é que a Rússia, durante esses anos de Putin, ela permitiu uma certa liberdade no que diz respeito às redes sociais, e a partir delas que muitas das pessoas recebem suas informações e se organizam para tais manifestações, algo que na China não tem. Na China essas redes sociais são totalmente proibidas, por isso que até a dinâmica é diferente dos protestos que eventualmente possam surgir lá e na Rússia. Mas agora essa proibição deixa bastante claro que eles identificaram onde está o mal. O mal está nas redes, está na liberdade da pessoa poder falar o que bem quiser ou ler exatamente notícias de todas as fontes, e um número exato sobre a popularidade dele caiu 20%, 30%, igual a gente faz todo mês na análise do Brasil, não é possível fazer porque esses números agora, que já eram escassos anteriormente, se tornarão quase impossíveis de chegar nas nossas mãos. Vassani, hoje o diretor-geral da Agência Internacional de Energia Atômica, o Rafael Grossi, ele disse que o ataque militar da Rússia à usina nuclear de Zaporizhzhia, na Ucrânia, levou à destruição de um gerador de nêutrons em uma das instalações do campus. A quantidade era pequena, porém, quando questionado se esse ataque viola as regras ou o que já foi pré-estabelecido pela Agência Internacional de Energia Atômica, ele disse que sim, que a Rússia quebrou esse protocolo e as redes de segurança que estavam ali impostas para defender esse tipo de aparelho, né, como a usina. E isso reverberou na Europa após a fala do Rafael Grossi? Sim, reverberou porque muitas das alegações sobre crime de guerra, sobre quebra de acordos internacionais, se tornaram ainda mais evidentes quando essa usina foi atacada. Não só essa usina, mas também quando os russos detiveram o controle sobre Chernobyl, sobre a possível utilização dessas duas localidades e tantas outras que tem pela Ucrânia a favor da máquina de guerra russa dentro da Ucrânia. Atualmente, e também depois que a gente viu que o ataque em si não foi bem sucedido, ou até mesmo há uma contradição se foi um ataque ou se foi um sinalizador, enfim, a gente vê que é uma estratégia de dominação da capacidade energética da Ucrânia. A Ucrânia tem 15 usinas nucleares e 50% da sua energia, da energia suprida a todas as regiões, vem de usinas atômicas, né, usinas nucleares. E através disso, os russos tendo controle, obviamente, que eles conseguem simplesmente girar um botão, apagar parte da Ucrânia, deixar a população refém. Obviamente estamos ainda no inverno, deixar sem aquecimento, sem refrigeração para os alimentos, entre tantas outras coisas que a gente sabe. Aqui essa fala sobre os problemas relacionados à energia atômica na Ucrânia são bastante frequentes, porque a memória de Chernobyl ainda é bastante recente. Aconteceu em 1986, essa nuvem de detritos radioativos se espalhou por toda a Europa, inclusive um dos primeiros
países a identificar isso, foi a própria Finlândia, Suécia, os países nórdicos que mais ou menos ameaçaram os russos a contar para o mundo caso eles não viessem, e isso fez um desastre ambiental gigantesco numa das maiores florestas também do norte da Ucrânia e o sul da Bielorrússia. Então o medo que isso possa voltar a ser realmente algo que assombre a Europa e que afete a todos, é algo bastante recorrente, bastante falado aqui. Mas o que acontece nessas localidades, William, é muito difícil de saber, porque as pessoas, eu sempre falo, olhem o mapa para ter uma noção da distância dos lugares. Os jornalistas, todos esses órgãos internacionais, eles têm acesso ao quê? A Kiev, a Lviv, a Kharkiv. Zaporizhzhia está pelo menos 450 quilômetros ao sul de Kiev. É difícil chegar lá e ter uma real noção, de conseguir medir, de conseguir investigar todos esses acontecimentos. Então a situação pode ser às vezes muito pior do que a gente imagina, ou pode ser simplesmente não ter acontecido nada. É exatamente essa guerra de versões que faz parte da guerra e que deixa muitas das pessoas aqui também em pânico. Bassani, eu vou até aproveitar, você falou na Finlândia, desde a invasão que nós tivemos ao território ucraniano, a comunidade de língua russa na Finlândia tem se mostrado preocupado-alvo. Isso é um destaque do Le Monde, falando justamente dos incidentes que foram observados, dos protestos, e vem aí, inclusive, em alguns desses protestos, faixas escrito o seguinte, abre aspas, vocês, bastardos russos, matam crianças inocentes na Ucrânia, tenha cuidado para que isso não aconteça com você e com os seus filhos, coquetéis Molotov também podem ser jogados em suas casas, fecha aspas. Então, assim, existe sim esse sentimento de revolta, por exemplo, na Finlândia? Existe uma questão histórica, da própria Finlândia foi muito agredida pelos soviéticos durante a Segunda Guerra Mundial e inclusive teve que adotar uma postura neutra durante toda a Guerra Fria exatamente pela ameaça à sua soberania. Mas a gente não pode também passar o pano para situações xenofóbicas ou russofóbicas nesse caso, que tentam utilizar a guerra simplesmente para esconder o preconceito. Uma coisa que eu sempre falo, eu viajo muito o mundo, já estive quase 100 países, é que a gente não pode confundir os governos dos países com as pessoas dos países. Há governos ditatoriais, sanguinários, cruéis em todo o mundo, mas ao mesmo tempo há pessoas boas que não concordam com isso em todo o mundo. Já estive na China, já estive no Turcomenistão, nesses países que são grandes ditaduras, e mesmo assim fui muito bem tratado, tive contato com pessoas incríveis, ao mesmo tempo que o governo comete essas atrocidades pelo mundo, não só perante sua própria população, mas também fora de suas fronteiras. Então, eu acho que é uma coisa delicada. Há esse sentimento anti-Rússia por uma questão histórica, mas também há o próprio preconceito que às vezes é escondido nesse momento de guerra, utilizando obviamente a população russa que mora lá e que é uma minoria como bode expiatório, que eu não acho correto, porque quem está tomando as decisões é o Kremlin, os seus oligarcas, a grande estrutura do governo russo, e as pessoas são muitas vezes reféns, se elas não têm acesso à informação, se elas são reprimidas por se manifestarem, o que elas podem fazer, elas são culpadas em tudo isso. Eu acho que é muito, muito difícil a gente ter uma análise clara nesse momento, mas tem que ser também cauteloso com essas falas, porque muitas delas carregam preconceito.